Nós estamos agora ainda em vibração livre, né? Quer dizer, ela não é forçada, não existe força externa, 1 grau de liberdade, um sisteminha bem simples, né? E o pêndulo simples, tá? Ok? Então, o que é o pêndulo simples? Tá? O pêndulo simples, pessoal, nós vamos fazer uma solução aproximada aqui, tá? É mais ou menos aquela aproximação que é feita em física, certo? Geralmente lá nos cursos de física, quando introduzem lá movimentos, né, física, existe lá uma solução aproximada do pêndulo, né? Ela é aproximadamente essa aplicação lá que a gente enxerga em física, tá? Por isso que é uma solução aproximada. Existem algumas simplificações aí, que são aquelas mesmas que são abordadas em física, tá? Então, o movimento de um pêndulo simples, ele pode ser aproximado por um movimento harmônico simples, desde que suas amplitudes, né, essa amplitude aqui, ó, seja pequena, tá? Essa aqui vai ser a amplitude do movimento, um deslocamento θ, tá? Desde que esse deslocamento θ seja pequeno, então ele pode ser considerado como um movimento harmônico simples, tá? O movimento harmônico simples, né, novamente, é aquele movimento seno ou cosseno, tá? Então, ele se repete, não tem amortecimento, tá? E ele vai se repetindo indefinidamente, né, da mesma forma, tá? Bom, se ele for, então, pequenos deslocamentos θ, tá? O pêndulo, ele é uma massa, né, se nós olharmos aqui, o pêndulo é uma massa presa a uma corda L. Nós temos aqui uma corda L, ele é preso a essa corda L, a massa M, e é uma massa pontual, né? Ela não tem, toda a massa do pêndulo, ela está concentrada num ponto, tá? Também na prática também não existe, né? É uma aproximação, né? Mas aqui considera que toda a massa do corpo, do pêndulo, está presa na extremidade da corda, que vai oscilar, então, nesse plano, né, da folha de você, no plano do vídeo aqui de vocês, tá? Então, inicialmente, o pêndulo, ele está nessa posição aqui, né, em equilíbrio, ele está nessa posição, e geralmente a gente desloca ele para cima, né, apresenta esse deslocamento, que vai ser um deslocamento S0, tá? E solta o pêndulo. O pêndulo faz um ângulo θ com a vertical, soltamos o pêndulo e ele, então, fica indefinidamente, né, gerando um movimento harmônico do tipo seno ou cosseno, dependendo do tempo que onde foi o tempo t igual a 0. Mas, possivelmente, vai ser um movimento cosseno, né, movimento harmônico do tipo cosseno, tá? Então, essa massa M, ela é, então, colocada nessa posição, né? E quando nós tiramos, vejam que existem algumas características no pêndulo. Se existe uma massa, existe um peso, que é voltado para baixo, né? Massa vezes gravidade. Então, nós temos uma massa vezes gravidade, que é o peso, tá? E quando nós deslocamos, então, este pêndulo para cima, com deslocamento S, certo? Vejo, então, que surgem algumas forças que tenderão a restaurar a posição do pêndulo para a posição, né, de equilíbrio. Só que isso, se não tem amortecimento, nunca vai acontecer, tá? Então, vejam que na massa, nós colocamos aqui na segunda figurinha ao lado, né, colocamos o peso. Esse aqui representa o peso, W, the weight, massa vezes gravidade, o peso. Então, a força, né? Isso aqui é uma força, a massa vezes gravidade é uma força, tá? E em função do ângulo θ que nós temos aqui, ó, se nós olharmos para o deslocamento do pêndulo, esse ângulo θ ele acaba aparecendo aqui, ó. Então, aqui também, ó, é o mesmo ângulo que nós temos aqui, ó. Né? Lá tem θ, aqui também tem θ. Então, está aqui o ângulo θ, tá? E a partir, então, dessa figura, nós podemos, né, identificar algumas componentes.
A gente sabe que na massa M, né, vai existir uma força restauradora, então, na direção tangente à corda, né, na posição que eu estou, né, tangente à corda, certo? Vai haver, então, uma força restauradora, que vai tender a levar o pêndulo para a posição original dele, a posição de equilíbrio. E essa força restauradora, se nós levarmos em consideração o ângulo, né, seria essa componente aqui, ó, tá? Vai ser então aqui, ó, massa vezes gravidade vezes seno de θ. Então essa força vai tender a restaurar o movimento, tá? Devido ao movimento ser circular, vai aparecer, né, vai aparecer no nosso sistema acelerações e forças. Forças e acelerações, né? Então, vai aparecer aqui no nosso sistema a força normal, ok? Aqui, então, nós vamos ter, como é um movimento circular, vai aparecer aqui uma força normal, A normal, essa aceleração, desculpe, uma aceleração normal, devido ao movimento circular, e também vai aparecer uma aceleração tangencial, AT, a tangencial. Tá? E a partir, então, agora dessa figura, é que nós podemos, então, fazer a dedução da equação do movimento do pêndulo. Tá? Então, eu vou apagar esses casos aqui, para não ficar muito pesado o desenho. Tá? E mostrar, então, como é feita a equação do deslocamento. Esse mg seno de θ, que está indicado aqui, ele vai ser a força, né, restauradora que age na massa vezes gravidade. Tá? Essa força aqui é a força importante para o nosso sistema, é a força restauradora, tá? Que vai tender a levar o pêndulo na posição, né, inicial dele. Tá? Então, se nós pegarmos e aqui, então, estamos aqui embaixo, aplicarmos a equação do movimento na direção tangencial, que é essa direção aqui, porque a força restauradora está nessa direção da esfera, tá? Nós começamos, então, a montar a equação, né, do movimento. Tá? Então, nessa direção tangencial, se nós aplicarmos, então, as leis do movimento, as leis de Newton, tá? Nós chegamos, então, à equação diferencial. Observem o seguinte, ó, sentido positivo e negativo. Geralmente, nós colocamos o sentido negativo daquela força restauradora, daquela força que vai buscar o equilíbrio do sistema, que no nosso caso, né, sempre vai ser a força, aqui nesse caso, né, vai ser a força mg seno de θ, tá? Então, essa força aqui, só vou deixar ela lá, vai ser a força restauradora e é a força no sentido negativo, então. Essa força é a força negativa, no sentido negativo. Ok? mg seno de θ. Então, ela vai ser a negativa e todas as outras vão ser as positivas. E nós vamos fazer, então, o somatório de forças, todas as forças, né, igual a massa vezes, nesse caso, se o deslocamento é tangencial à corda, massa vezes aceleração tangencial. Então, sentidos, né? Este aqui vai ser o negativo e esse, então, vai ser o positivo, sentido da força restauradora. Massa vezes gravidade, então, agora nós vamos olhar só no ponto, só nas forças que estão na direção tangencial. Tá? Porque é essas que eu estou fazendo o equilíbrio de forças. Tá? Então, a força mg seno de θ é negativa, menos mg vezes seno de θ, né? É a única força que tem no sistema, tá? Igual a massa vezes aceleração, igual a massa vezes, no nosso caso, a aceleração tangencial. Então, com isso, nós chegamos na expressão 1, que é essa aqui, ó.
Essa, então, é a expressão 1, que é a expressão, então, que vai nos dar a equação do movimento, tá? Só que nós temos que lembrar o seguinte, tá? Aqui eu tenho aceleração tangencial, tenho que colocar isso na forma de ângulo, né? Aqui eu tenho a t, aqui eu tenho um ângulo, né? Tenho coordenadas ainda diferentes uma da outra, tá? A gente sabe que existe o deslocamento S, S é o deslocamento, tá? Então, se eu derivar o deslocamento, eu tenho a velocidade, tá? Que é a derivada do deslocamento, e se eu derivar duas vezes o deslocamento, nós temos a aceleração, derivada segundo o deslocamento da aceleração, tá? Então, a aceleração tangencial, então, no nosso caso, tá? Ela vai ser igual à derivada segunda da expressão do deslocamento sobre tempo, vai ser, então, a aceleração tangencial, tá? Sabemos também que... Sabemos, não, eu estou informando, né? A gente só sabe quando depois que aprendeu, né? O deslocamento S, aqui, tá? Esse deslocamento S aqui, ó, ele é igual a L vezes o ângulo θ. Sempre que eu quiser saber qual que é aquele deslocamento, deixa eu fazer aqui, apagar só isso aqui, ó. O deslocamento S, que é aquela... Vamos fazer de uma cor diferente aqui, vamos fazer de um verde. Esse deslocamento S aqui, ó, que é o arco, isso aqui é um arco de círculo. Esse arco de círculo, ele é L vezes θ. Se eu quero saber o arco, né, o deslocamento S, é só fazer o L vezes θ. Vocês lembram de onde que sai isso aqui, mais ou menos? Né? Alguém, né? O que é o perímetro de uma circunferência? Alguém lembra a fórmula de cabeça? Né? O perímetro de uma circunferência, vou botar aqui, perímetro. O perímetro de uma circunferência tem várias formas, né? O pessoal coloca π vezes d, π vezes o diâmetro, né? Ou perímetro igual a 2π vezes o r. Vamos colocar aqui ainda perímetro igual a r vezes 2π. Isso aqui é o perímetro de uma circunferência, né? Vamos fazer a associação com aquela fórmula S igual a Lθ. Ó. O L é o raio do pêndulo. Tá aqui o L, ó. O L é o raio do pêndulo. E 2π é o quê? 360 graus, né? É o ângulo total de giro, ângulo, vamos chamar de ângulo θ, né? Então, se eu quero saber o perímetro para 360 graus, né? O perímetro para 360 graus, eu estou querendo calcular o S, então, né? Na verdade, é o deslocamento, o S. Então, vamos colocar aqui, o que eu quero saber é calcular o S, o perímetro, o S é o perímetro, o deslocamento, L vezes θ. Então, nessa forma, se nós entrarmos aqui com o ângulo θ em radianos, né? Se eu entrar com 2π, que vale 360 graus, eu calculo o deslocamento de uma volta completa. Se eu entrar aqui com π, né, eu calculo o deslocamento para 180 graus. E, enfim, né, eu vou calculando aqui o deslocamento S para qualquer ângulo θ que eu tenho aqui. Então, é só eu entrar com o ângulo θ nessa expressão aqui, ó, tá? Que nós aí calculamos, então, também o deslocamento, tá? Então, vejam que o deslocamento, a aceleração, vai estar proporcional, então, a essa expressão aqui, ó, L vezes θ, que é a equação, digamos assim, é a expressão do perímetro de uma circunferência, tá? Então, nós podemos ter, então, aqui, se nós pegarmos essa expressão e derivarmos, nós vamos ter S
ponto igual a L vezes em relação ao θ, né, a velocidade, né? Lembrando que θ é a velocidade angular sobre tempo, né? Eu estou derivando ela em relação ao tempo aqui, né? Mas eu estou dizendo em relação ao θ. Qual a variável que tem o tempo? É o ângulo, tá? Se eu conhecer a velocidade angular, eu tenho eu posso calcular a velocidade, então, aqui, então. E S, duas vezes derivada disso, é o L vezes aceleração angular. Então, tá, pessoal? Essa é a nossa expressão aí, né? Vamos guardar essa expressão aqui, ó. Eu consigo, então, transformar, ó, a aceleração tangencial, que é a derivada segunda. Então, ó, a aceleração tangencial, que é a derivada segunda do deslocamento, ela é igual ao L vezes a velocidade, a aceleração angular. Tá? Fechou? Então, com isso, nós conseguimos, então, chegar nessa expressão aí, ó. Ok? Bom, aí, então, nós podemos colocar esse Lθ, ó, dentro dessa expressão aqui, ó. E aí vem a próxima página das nossas notas de aula, tá? Essa próxima, então, etapa vai ser isso aqui, ó. Se nós introduzirmos, então, na expressão onde era o AT, né? Aqui era o AT, ó. Se nós introduzirmos, então, ali, tá? Introduzirmos, então, o ml, nós chegamos, então, nessa expressão aí, ó. Menos massa vezes gravidade vezes seno de θ igual a massa vezes L vezes θ. Agora, vejam que eu tenho uma expressão em função do θ, uma equação diferencial em função do θ. Posso passar tudo para o lado de cada igualdade, o que está sendo colocado aí. Já vamos colocar na ordem, menos L vezes aceleração menos mg seno de θ, tá? Seno de θ igual a zero. Posso dividir por menos L, né? Pegar tudo isso aqui e dividir por menos L, dividir tudo por menos L. Dividir por menos L, tá? E aí nós obtemos, então, isso aqui. Obtemos isso aqui, ó. Aqui eu posso cortar a massa, né? Posso cortar a massa, caiu fora a massa. Se eu dividir toda essa expressão agora aqui por L, ó, aqui vai ficar um termo, por menos L, vai ficar um termo. Eu estou aqui embaixo, vai ficar nessa expressão aqui. Vai ficar um termo em função da aceleração angular. O G dividido por L, menos L, menos G dividido por L, vai ficar mais G sobre o L, seno de θ igual a zero. Toda a solução de vibração, ela ocorre para pequenos ângulos, pequenas amplitudes. Então, se nós considerarmos pequenas amplitudes, o seno de θ é aproximadamente igual ao θ em radianos. E aí, nós eliminamos, então, este grande problema da derivada para a simplificação, né? Nós resolvemos e colocamos aqui o seno de θ. E aí, então, a nossa expressão fica aceleração angular mais G sobre L vezes o θ, então, vezes o θ igual a zero. Que é, então, a equação diferencial, né, homogênea. Novamente, ela é homogênea porque o resultado aqui é igual a zero. É uma equação diferencial homogênea. Então, a solução dela é simples, tá? Então, ela não tem aquela solução particular lá de cálculo, tá? Porque ela é igual a zero, né?
quando nós entrarmos em movimento forçado, ela não é mais igual a zero, ela é um valor numérico, né? E aí eu preciso, então, fazer a solução da equação homogênea mais a solução da equação particular, usando lá a equação característica, né? E a gente sabe daqui, então, ó, que nessa expressão aqui, ó, sempre o que está multiplicando o deslocamento é ômega n ao quadrado. Então, essa partezinha aqui, ó, né, esse valor aqui, ó, isso aqui é o ômega n ao quadrado. Ômega n ao quadrado. Velocidade angular, frequência natural ao quadrado. Tá? E aí, então, a frequência natural ao quadrado é igual a g sobre L, e aí, então, o ômega n é igual a raiz quadrada de g, gravidade, sobre L. E essa equação da frequência natural, então, né, frequência natural, ela independe, no nosso caso, da massa do sistema. É só ter o comprimento do pêndulo, né, que nós já sabemos qual que é a sua frequência natural, G sobre L. Então, aqui na Terra, ele vai oscilar de acordo com a frequência, em qualquer outro planeta, vai oscilar de forma diferente, tá? Ok? Então, é o ômega n. Vai depender somente da frequência natural do sistema. Vai depender somente da gravidade e do comprimento do pêndulo, tá? Então, novamente enfatizando tudo isso, tá? Se o valor, quando a equação diferencial aqui estiver com 1 multiplicando a aceleração aqui na frente, né? O que sobrou aqui no fator multiplicativo ao deslocamento é o ômega n ao quadrado, tá? E aí, novamente, pessoal, como isso aqui é uma equação diferencial homogênea, a solução, novamente, é igual àquelas soluções que nós vimos na primeira aula, na segunda, na terceira e na quarta aula, tá? Uma das soluções, né, pode ser essa aqui, ó. Nós podemos dizer que θ dt é igual a 1 vezes cosseno de ômega n t mais a 2 cosseno de ômega n t. Essa é uma das soluções. Nós vamos lá na segunda aula, que essa era uma solução lá para aqueles problemas lá da segunda aula. Né? Nós derivamos ela, colocamos na equação diferencial e vimos que tudo dá igual a zero quando a gente faz isso. Né? Então, é uma solução. E a 1 e a 2 são constantes, né, que podem ser determinados aí pelas, né, variáveis que estão colocadas aqui. Ó, né? Então, levando em consideração as condições de contorno do problema, sempre temos que observar as condições de contorno, e geralmente as condições de contorno são as seguintes. Eu tenho o pêndulo na posição de equilíbrio. Está aqui ele. Tá? Em um certo momento, eu pego ele e levo ele para uma segunda posição. Eu promovi um certo deslocamento S ao pêndulo, né? Ou um deslocamento X aqui ao pêndulo, né? Então, quando é que eu começo a analisar o sistema? Eu começo a analisar a vibração do sistema no tempo t igual a zero, quando eu solto o pêndulo. Quando eu soltei o pêndulo, começou o tempo igual a zero. Tá? Então, nesse momento, quando o pêndulo estava no tempo igual a zero, que eu soltei ele, né, o deslocamento, quando t igual a zero, o deslocamento, ele é igual, então, ao deslocamento inicial. Então, nós vamos chamar esse S inicial aqui de S0, né, ou igual a um θ0, um deslocamento inicial. Tá? Então, esse vai ser a condição de contorno inicial. Para t igual a zero,
o deslocamento é um θ0. Né? θ0, então, é o deslocamento inicial. E também o tempo. Quando eu estou no tempo t igual a 0, quando eu estou no... A velocidade vai ser o quê? Depende de cada caso. Ela vai ser, então, igual ao θ0 inicial, de velocidade. Se eu só puxando para cima, vamos pensar assim, ó. Se eu só puxei o pêndulo da posição de equilíbrio para cima e depois soltei, o θ0 é igual a 0. Agora, se eu puxei o pêndulo para cima e vamos pensar assim, e soltei ao mesmo tempo, empurrei ele para frente, veja que você está dando uma velocidade inicial já a ele. Então, aí o θ0 não vai ser igual a 0. Você deslocou para cima e, ao mesmo tempo que você solta ele, você abre o dedo e solta, você também empurra ele para frente. Não vamos dizer que aplica uma força, você aplica uma velocidade inicial a ele para frente. Então, nesse caso, o θ0 vai ser diferente de 0. Né? Vai existir uma velocidade inicial. Tá? Então, se você empurrar ele para frente, vai ser diferente do que só soltar. Se você só soltou o movimento, vamos fazer um diagrama aqui de deslocamento no tempo. Se você só puxou ele para cima e soltou, o movimento dele vai ser esse aqui, ó. Você puxou para cima, deslocou e não aplicou velocidade inicial. O teu deslocamento do pêndulo vai ser esse aqui, ó. Opa! Esse vai ser o deslocamento do pêndulo. Agora, se você deslocou para cima e aplicou uma velocidade para baixo, no sentido do movimento, o deslocamento dele vai ser diferente. Vai ser este azul escuro aqui, ó. Vai ser assim, ó. Você aplicou velocidade. Então, aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ter um deslocamento, uma amplitude de deslocamento maior do que a inicial. Então, ó, esse ângulo aqui, entre esse ponto aqui, 0, e o primeiro pico, representa o φ. Tá? Φ. Não esqueçam, esse é o θ e esse é o φ. Tá? O ângulo φ é o ângulo de fase. É a distância em ângulo, né? É o valor em ângulo do valor 0, do t igual a 0, até a primeira amplitude do movimento. Então, se você aplicar velocidade ao sistema, ele vai ter uma amplitude maior. Se você não aplicar velocidade, a amplitude do movimento harmônico é igual a θ0. Então, procurem ter isso em mente na hora de fazer essas análises aí. A velocidade inicial, ela gera uma amplitude depois do movimento harmônico maior do que no caso se não tivesse velocidade inicial. Bom, e aí então, se vocês observarem essas condições de contorno, então as equações, os valores A1 e A2, tá, vão ter estes valores aqui, tá? E aí então, ó, nós podemos então calcular a expressão do deslocamento em função do tempo como sendo θ0 vezes cosseno de ômega nt mais o A1, né? O A1 é o velocidade sobre ômega n, né? Vezes seno de ômega nt, ou ômega nt. Então, essa vai ser a expressão que a gente vai estar usando, tá? Para calcular analisar o sistema, ômega nt, certo? E tá aqui ela, ou a gente pode escrever dessa forma aqui, lembra que a gente está sempre escrevendo duas formas, ou dessa forma aqui, ou na forma colocando em evidência o ângulo de fase, colocando em evidência o ângulo de fase, tá? Nesse caso, o ângulo de fase vai ser esse aqui, então essa forma aqui também, ó, θ de t
θ dt é igual ao A0. O A0 agora é igual ao A, é igual a isso aqui, ó, é a resultante dos dois vetores girantes, ó. θ0 ao quadrado mais θ velocidade sobre o ao quadrado na raiz quadrada, tá? Então, o A, né, na verdade é isso aqui, ó, raiz quadrada resultante, né, de dois vetores, ó, o θ0 ao quadrado mais, né, θ0 velocidade sobre ômega n elevado ao quadrado, tá? Então, isso também pode ser escrito daquela forma ali, então, também, tá? Ok? Θ, então, igual a 0 vezes cosseno do ômega nt menos φ, onde φ é a defasagem que eu tenho devido à aplicação da velocidade inicial, né? É a distância do t igual a 0 até o primeiro pico de amplitude. Isso é o φ. Se caso essa componente aqui, velocidade, for igual a 0, isso aqui tudo é igual a 0, e aí esse ângulo não vai existir, tá? Ok? O ângulo φ está aqui, ele, igual a tangente, arco tangente, né? Tangente a menos 1 é a mesma coisa do que arco tangente na calculadora, tá? Aqui não tem esse aqui, ó, né? Aqui, esse valorzinho aqui não existe, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui novamente, ó. Φ é igual a arco tangente, ou tangente na menos 1, de velocidade sobre θ0 vezes ômega n. Isso aqui é o φ, certo? Ok? Então, temos as expressões. Como é que vocês fariam? Como é que vocês fariam para fazer um gráfico dessa função? Só me digam, eu quero, por exemplo, fazer esse gráfico aqui, ó. Eu quero pegar essa função, eu tenho os valores do θ0, tenho os valores da velocidade angular, tenho os valores do ômega n, né? Eu quero fazer o gráfico e plotar esse gráfico no computador de vocês. Como é que vocês fariam ele? Para poder analisar, né? Porque a gente analisa gráfico. A gente nós engenheiros mecânicos somos muito gráficos, né? Nós somos gráficos, né? Nós não somos nem escritos, né, e nem falados, nós somos gráficos, nós entendemos melhor gráficos e desenhos. Como é que eu faria para fazer essa curva aqui, para me plotar essa curva, e a partir dessa curva, analisar o comportamento do sistema? A gente sempre faz assim. Por isso que existe lá a computação, né? A computação, os cursos de MATLAB que vocês fizeram, introdução ao MATLAB, né? Agora a gente está novamente voltando a introduzir o Scilab. Acho que vai ser um sucesso, acho, introduzir o Scilab no nosso curso de novo, tá? Então, como é que nós vamos fazer os gráficos, pessoal? Existe o gráfico do deslocamento. A gente sempre analisa os três gráficos. O gráfico ao longo do tempo da velocidade, e o gráfico ao longo do tempo, não vou conseguir desenhar aqui embaixo, da aceleração. Existem três gráficos que a gente está sempre analisando, né? Como é que eu vou definir esses três gráficos aqui a partir dessas equações aqui? Nós vamos fazer assim, ó. For t igual a 0 to 50 segundos, calcule o ângulo t. And calcule o ângulo θ. Depois vocês pegam esse ângulo θ e mandam ele plotar, né? Façam um plot, né? Plotam o ângulo θ de 0 até 50.
e mandam plotar ele. Vocês vão ter que fazer um programa para poder fazer isso. Ou então, vocês vão fazer o θ, esse programa que vocês vão fazer usando uma linguagem de programação específica para cada caso, vocês vão fazer uma tabela. Vocês vão fazer uma tabela onde vocês têm, num lado, vocês têm o ângulo θ, e no outro lado, vocês têm o valor dele, ó, θ0 vezes cosseno de ômega nt mais aceleração, a velocidade sobre ômega n vezes seno de ômega nt. Então, vocês conhecem o θ0, o ômega n, e vão fazer variar o... Deixa eu mudar aqui. Vocês vão variar o... Querem calcular, na realidade aqui, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão querer calcular a expressão θ do tempo. Então, vocês vão fazer uma tabelinha com o tempo e do outro lado o valor. Para t igual a zero. Para t igual a zero, vocês vão pegar o zero, colocar aqui no t, usar todos os valores, calculam que o ângulo φ dt deu, por exemplo, valor de θ0. Vocês vão fazer uma tabelinha com o t variando de 1 em 1 segundo, 0,1 segundo em 0,1 segundo. Eu acho que seria melhor variar nessa faixa aqui, ó, né? 0,3 segundos, 0,4, tá? Então, vocês vão fazer uma tabelinha até mais ou menos 1000 pontos, 1000 pontos, até o valor mais ou menos 10 segundos. Isso daí, então, praticamente 1000 pontos, é isso? Né? 1000 pontos, 100 pontos aqui. Ou poderiam fazer de 0,01. Vamos imaginar, então, que vocês vão fazer aqui 1000 pontos. Vocês pegam esses 1000 pontos e submetem ele a esse cálculo aqui, ó. Onde o tempo aqui está na equação, vocês vão colocando o tempo 0,1, 0,2, 0,3 e vão calculando aqui o respectivo valor. Então, aqui vocês vão obtendo valores que vão ser, né, estão associados a cada um desses tempos. Aí depois vocês pegam esses valores que vocês calcularam aqui, ó, tá? Né? O θ para t igual a 0,1, o θ para t igual a 0,2 e assim por diante, e mandam plotar num gráfico. E aí vocês vão ter a curva. Vamos fazer a mesma coisa para aceleração, para velocidade. Mais uma tabelinha, onde vocês usam aqui a equação da velocidade agora. E mais uma coluna com a aceleração. E aí mandam plotar tudo isso e geram, então, as curvas de deslocamento do sistema. Tá? Vocês podem fazer isso no MATLAB, né? Podem fazer isso no Scilab, né? Podem fazer isso no Excel, com um pouquinho mais de esforço, vocês fazem no Excel, mas tudo é possível. O que é importante é que vocês, a partir das equações diferenciais, saibam como montar os gráficos disso, pessoal. Porque a gente vai analisar vibrações mecânicas pelos gráficos. É isso que é importante para nós. É aqui que nós vamos botar o olho e vamos ver como é que está o sistema. Tá? E é claro que, em função desse gráfico, a gente vai tirar outros parâmetros para poder fazer a análise. Para fazer o estudo de vibrações, a gente arbitra lá no início as variáveis que estão sendo calculadas e fica analisando os gráficos. Ah, a minha vibração está muito grande. E se eu for colocando mais um pouquinho de massa? Agreguei um pouquinho de massa, olho no gráfico. O que aconteceu? Coloquei mais um pouquinho de amortecimento, o que aconteceu no gráfico? Não deu certo. E vou mexendo com as variáveis até que o gráfico que eu estou olhando fica de acordo com aquilo que eu quero para ele, para o sistema. Tá? Então, vibrações mecânicas, né, engenharia mecânica é muito gráfico, tá, pessoal? É análise de gráficos, tá? E aí, então, a gente faz esse sisteminha assim, faz uma tabela, pode ser no próprio Excel, ou então grava essas variáveis num programa, né, numa variável em função do tempo, e depois manda plotar tudo isso aí, ok?
É assim que vai ser feita a análise. Então, nesse caso, tá, pessoal, no caso do pêndulo simples, novamente, essas são as expressões que nós temos para o sistema. E é elas, então, que a gente vai usar para resolver, então, alguns exercícios que foram propostos aí para vocês agora.